Antes de começar o vídeo, eu quero pedir a você que acompanha o Blog da Cidadania que se inscreva no nosso canal, curta e compartilhe os nossos vídeos, acione o sininho das notificações, que assim você nos ajuda a fazer o nosso trabalho. E vamos ao vídeo. Boa tarde, senhoras e senhores. Hoje o Lula fala a 8 bilhões de almas no planeta Terra. Hoje o Lula dará um recado ao mundo, mas também o Lula adquirirá, a partir da fala de hoje, uma dimensão planetária que vai enquadrar o golpismo brasileiro. Na verdade, tudo isso que está acontecendo aqui, essas manifestações na frente de quartéis, o silêncio do Bolsonaro, a concordância tácita dos militares, general golpista saindo da tumba para dar recados de apoio ao golpismo, tudo isso vai ter que se defrontar com uma realidade. Por que é que o Lula vai conseguir governar o Brasil? Porque ele tem o apoio do planeta. Vejam, não serão meia dúzia de golpistas, não será, na verdade, usando a norma culta, não será meia dúzia de golpistas que vai impedir que a democracia volte ao país. O Lula começou seu discurso na chegada, na sua estreia na COP27, o primeiro discurso foi um discurso informal, e nesse primeiro discurso ele disse aquilo que todo mundo está sentindo ali naquele evento tão importante, que conta com todas as grandes potências, que conta, por exemplo, com o Joe Biden, que pediu ali desculpas ao mundo por os Estados Unidos de Donald Trump terem se retirado das conferências do clima, e é ali, naquele fórum tão importante, que o Lula dará recados do que a sua administração pretende para contribuir com a humanidade e mostrará ao mundo por que é que o mundo precisa do Lula. E precisa do Lula porque precisa do Brasil. E o único que poderia exterminar, por fim ao império de terror do golpismo de extrema-direita, do fascismo, o império de terror do fascismo bolsonarista, do nazifascismo do bolsonarista, que guarda tantas coincidências com o nazifascismo histórico que acuou e torturou a humanidade por cerca, isso é que é o pior, de mais de 2 décadas, não é? O horror nazifascista ameaçou e torturou a humanidade durante 1/4 de século, desde o putsch no início dos anos 1920 em Munique até a derrota do nazismo na Segunda Guerra Mundial. O Bolsonaro é o representante, é um dos representantes mais legítimos daquele horror, se é que se pode usar a palavra legitimidade, o conceito de legitimidade, né? Mas é um conceito referente à semelhança assustadora do nazi-bolsonarismo com o nazi-fascismo. E, na verdade, o Lula diz hoje ao mundo que vai salvar o planeta preservando a Amazônia. Porque a Amazônia, para o bem e para o mal, é a única esperança de impedir uma mudança climática que pode produzir hecatombes em nível planetário que podem exterminar a espécie humana e a vida na face da Terra. Na verdade, o que acontece é que a predação do homem
os seres humanos, a espécie humana, está destruindo o planeta, destruiu grandes biomas, está produzindo tragédias em escala planetária no clima do planeta, devido a gente como Jair Bolsonaro, como Donald Trump e tantos outros que colocaram o mundo, o nosso planeta, nessa situação. E a Amazônia é a grande proteção contra esse problema que se alevanta diante da humanidade, e a Amazônia estava sendo destruída com uma velocidade assustadora. Vejam, não é à toa, eu quero que você que me ouve entenda, não é à toa que todos os países mais importantes do mundo, quase 200 países, em questão de 24 horas, reconheceram a vitória do Lula, colocando os militares e os golpistas contra a parede. Esse conclave do mal que se levantou contra a humanidade a partir de 2018, porque esse é um conclave do mal, é uma aliança do mal entre Jair Bolsonaro e Donald Trump, que pretendia produzir uma tragédia, e sem saber, pior que por ignorância. Donald Trump, Jair Bolsonaro e todos os psicopatas, os dementes, os degenerados que os apoiam conscientemente, e todos os inocentes úteis que os apoiam por falta de instrução, por falta de inteligência, por falta de atenção, seja lá por que for, todos esses produziram um conclave de destruição, um conclave que planejava a destruição do planeta sem saber, e o que é pior, sem saber que estava planejando. E esse conclave do mal agora encontrou um campeão. O Lula vai ser ovacionado, já está sendo, e vai ser ainda mais ovacionado na COP27, na Conferência do Clima. Hoje, às 17 horas, a fala mais importante dele, a segunda fala que será a mais importante dele, nesse discurso ele dirá que o Brasil vai fazer o que precisa ser feito para salvar o mundo de uma crise climática que pode exterminar a vida neste planeta, que até onde se sabe no momento é o único que pode sustentar a vida no universo até este momento, e o único que pode abrigar, pelo menos por enquanto, a espécie humana. Então, o ex-presidente Lula vai fazer esse discurso histórico, e com isso ele vai receber um apoio em nível planetário das maiores potências do mundo, e isso vai enquadrar os militares que estão começando a botar as asinhas de fora. Essa fala do general Vilas Boas, aquele que intimidou o STF para que autorizasse a prisão do Lula, esse Vilas Boas saiu da tumba e veio dar novo recado, dando razão a esses psicopatas que estão querendo subverter a democracia brasileira e jogar no lixo 60 milhões de votos, nada mais, nada menos. A minoria que votou no Bolsonaro, em grande parte devido a fraudes que ele cometeu, a abusos de poder que ele cometeu, a mentiras que ele espalhou, mas o fato é que esses 58 milhões de vítimas do bolsonarismo que quase conseguiram mantê-lo no poder, essa gente se baseia nos militares para tentar ignorar a vontade da maioria de 60 milhões de brasileiros.
Então é nesse momento que o Lula, muito inteligentemente, vai à Conferência do Clima, sob o convite, que já estava tudo acertado, a gente sabe disso, a presença do Lula na COP27 já estava acertada antes dele vencer a eleição. O fato é esse, todos sabiam que era preciso dar um recado para o mundo e para os golpistas brasileiros, porque o que eles estão fazendo não era novidade, não é novidade para ninguém que estava de olhos abertos. Todos que estiveram de olhos e ouvidos abertos sabiam que os golpistas iam fazer tudo o que eles estão fazendo. Mas hoje esse recado que vai ser dado lá do outro lado do planeta vai fazer com que os golpistas entendam que eles não vão ter força para barrar a vontade da maioria dos brasileiros e não vão ter força para manter o processo de destruição da humanidade iniciado pelo Bolsonaro quando chega ao poder em 1º de janeiro de 2019. Então, minha amiga, meu amigo, eu quero passar para algumas matérias que vão corroborar tudo isso que eu estou falando. Vamos lá. Aqui nós temos, então, uma matéria do Correio Brasiliense falando sobre o discurso do Lula hoje na COP27, em meio a impasse climático entre países. Na primeira viagem internacional, o Lula fala sobre a preservação ambiental como vetor de combate à fome hoje no mundo. E aqui ele está ao lado de John Kerry, o enviado pelo Joe Biden para a COP27, e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva se dirige hoje, às 12h15, horário de Brasília, à comunidade internacional durante a COP27, que se realiza em Sharm el-Sheikh, no Egito. A expectativa é de que enfatize a necessidade dos países firmarem um compromisso com a preservação ambiental como forma de combater a fome em todo o planeta. Lula chega à Conferência do Clima das Nações Unidas com um quadro no qual as nações pobres estão no polo oposto ao das ricas. Isso porque cobram, sobretudo dos grandes poluidores, como os Estados Unidos, China e Rússia, que contribuam com mais recursos financeiros para a defesa do meio ambiente. O presidente eleito deseja a adesão das maiores economias ao Fundo Amazônia, financiado por Alemanha e Noruega, que até então não estavam financiando porque não queriam entregar o dinheiro para o Bolsonaro gastar em outra coisa. E esse Fundo Amazônia, financiado pela Alemanha e Noruega, no momento em que os países ricos não se mostram dispostos a mais desembolso sem que haja contrapartida de compromissos concretos com a preservação ambiental. Então, os investimentos no meio ambiente pararam totalmente com o Bolsonaro no poder, sob perplexidade da humanidade e das nações, das potências, inclusive, com o que o Bolsonaro estava fazendo, porque ele realmente, ele e os aliados políticos dele, assim como o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, simplesmente eles não acreditam no que está acontecendo no planeta, porque eles não acreditam na ciência, assim como eles não acreditavam na vacina contra a Covid, assim como eles não acreditavam que a cloroquina não era eficaz contra a Covid, eles não acreditam na ciência de forma alguma, são obscurantistas, não é? O presidente eleito também quer passar a imagem de que a partir de 1º de janeiro o país dará um giro de 180 graus na defesa dos biomas e que voltará a ser um dos protagonistas nas discussões sobre a defesa climática. O Brasil será uma força positiva para enfrentar os desafios globais e é isso que viemos fazer na COP27. Seremos motivo de orgulho para o mundo, tuitou o Lula. Desde ontem, o Lula passou a fazer parte da articulação para a reintrodução do Brasil nas discussões ambientais. Se reuniu com o emissário especial norte-americano para o clima, o ex-secretário de Estado John Kerry, que confessou confiança na guinada completa na política ambiental do Brasil. Então, só aqui você já entende por que é que há um apoio tão grande, por que é que não houve ainda um golpe no Brasil, porque o mundo está impedindo os militares e os empresários predadores
que estão financiando esses movimentos golpistas. E aqui, essa guinada completa prescinde da seguinte frase: diga ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que o Brasil está de volta à agenda climática, ao cumprimento do Acordo de Paris. Seremos novamente um ator importante na agenda internacional, disse Lula ao emissário norte-americano, segundo testemunhas do encontro entre eles. Pouco antes da reunião com Kerry, o petista esteve com o enviado especial da China para o clima, Xi Zhenhua, quando discutiram uma agenda do fortalecimento da cooperação Sul-Sul. Nos dois encontros, porém, o presidente eleito também levou a pauta de reinserir o Brasil entre os mediadores da comunidade internacional. A ideia seria participar de eventuais negociações de paz entre Rússia e Ucrânia. Está prevista para hoje a participação de Lula no evento Carta da Amazônia, uma agenda comum para a transição climática, ao lado dos governadores Valdez Góes, do PDT do Amapá, Gladson Cameli, do PP do Acre, Mauro Mendes, do União Brasil do Mato Grosso, Helder Barbalho, do MDB, e Vanderlei Barbosa, do Republicanos de Tocantins, e Marcos Rocha, do União Brasil de Roraima. Na agenda do dia, Lula deve se encontrar com representantes da sociedade civil brasileira e, em seguida, participará do Fórum Internacional com representantes da Alemanha, da China e dos Estados Unidos, além do presidente do Banco Mundial, David Malpass. Há a possibilidade de ele estar com Alok Sharma, que presidiu a COP26 em Glasgow, na Escócia, no ano passado. E na COP o Lula vai focar no combate à pobreza, e ele vai associar o combate à pobreza à preservação do meio ambiente. E, na verdade, o pronunciamento do Lula deve destacar a necessidade do combate à pobreza e às mudanças climáticas e do porquê ambas andam juntas. Em Sharm el-Sheikh, no Egito, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, participando da 27ª Cúpula das Nações Unidas para Mudanças Climáticas, a COP27, tem um discurso previsto para esta quarta-feira, 16/11. Em pronunciamento de Lula, deve destacar a necessidade do combate à pobreza e às mudanças climáticas e do porquê ambas andam juntas. Desde a concretização da vitória à presidência, Lula tem adotado o tema do combate à fome como prioritário. No primeiro discurso como eleito, em Brasília, o tema volta a ser citado. Lula também deve mirar os acontecimentos recentes no Brasil, como, por exemplo, as chuvas que atingiram as cidades de Belo Horizonte, Recife e Petrópolis, e o aumento da seca, outro ponto a ser abordado. O futuro presidente do Brasil foi convidado publicamente a participar do evento pelo presidente do Egito, Abdel Fattah al-Sisi, e os dois também deverão ter um encontro, mas na verdade esse encontro, essa presença do Lula na COP já vem de muito antes, inclusive os Estados Unidos, a Europa de forma geral, já haviam convidado o Lula para, caso vencesse a eleição, participar da COP27, para participar da reintrodução do Brasil nessa questão. E aqui o discurso inicial de Lula, que já foi feito, onde ele disse que onde a tônica foi: o Brasil está de volta. E aí, como foi o primeiro discurso de Lula, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva fez seu primeiro discurso público na Conferência sobre Mudanças Climáticas das Nações Unidas, COP27, que está sendo realizado em Sharm el-Sheikh, no Egito. Um dos nomes mais aguardados do evento, Lula foi ao estande dos governadores dos estados da Amazônia Legal, onde discursou por cerca de 10 minutos. Com pouco dificuldade para falar após ser diagnosticado com uma inflamação na garganta pouco antes de viajar, o presidente eleito anunciou que pedirá à ONU para que o Brasil seja sede da COP30, marcada para 2025. Ele também se comprometeu a atender um pedido feito por Helder Barbalho, governador do Pará, que solicitou que a futura conferência seja feita na Amazônia. E, por fim, aqui os atos pró-Bolsonaro já estão sendo mapeados pelas autoridades, porque tudo isso, minha amiga, meu amigo,
Já foram identificados políticos, policiais, sindicalistas, ruralistas, empresários que estão financiando esses atos golpistas por uma única razão, porque é preciso enquadrar essa gente aos ditames da lei. E essa gente hoje vai receber um golpe muito maior que não está nem esperando, porque o mundo vai dizer: apoiamos Lula. E aí eles vão ficar de mãos atadas, sobretudo os militares golpistas. Eles vão perceber que é mais embaixo a questão. Minha amiga, meu amigo, eu agradeço a atenção e deixo meu melhor abraço